Tiradentes. Um nome que ecoa nos livros de história, nas praças das cidades e nas memórias de um povo que lutou por liberdade. Neste vídeo, você vai conhecer a jornada emocionante de Joaquim José da Silva Xavier, o mártir da Inconfidência, mineira. Vamos mergulhar no Brasil do século XVIII, entender o contexto social, político e econômico que levou um grupo de brasileiros a sonhar com um país livre da opressão portuguesa. Do idealismo revolucionário ao sacrifício final, cada detalhe dessa história nos ensina algo sobre coragem, lealdade e propósito. Ao longo do vídeo, vamos refletir sobre como o espírito de Tiradentes continua vivo hoje e o que isso significa para nós. Prepare-se para se emocionar, se inspirar e sair dessa experiência com uma nova perspectiva sobre o verdadeiro valor da liberdade. Assista até o final e descubra a lição poderosa que essa história ainda pode nos ensinar. No Brasil do século XVIII, a população vivia sob forte opressão da coroa portuguesa. Os altos impostos, como o quinto e a derrama, pesavam sobre os ombros do povo, principalmente os mineiros. A riqueza gerada pelo ouro escorria para Portugal, enquanto os brasileiros enfrentavam pobreza e miséria. Foi nesse cenário que surgiu a Inconfidência Mineira, um movimento liderado por intelectuais, militares e padres que desejavam a independência do Brasil. Entre eles, destacava-se Tiradentes, um alferes que, inconformado com a injustiça, abraçou a causa da liberdade. Ele acreditava que era possível construir uma nação livre, onde o povo pudesse viver com dignidade e justiça. Sua voz se tornou símbolo de resistência. Enquanto outros líderes hesitavam ou recuavam diante do medo, Tiradentes seguiu firme. Sabia dos riscos, mas também conhecia o valor da liberdade. Com um discurso inflamado e uma postura corajosa, conquistou respeito entre os inconfidentes. Seu sonho era simples, mas grandioso: um Brasil livre. Contudo, a conspiração foi descoberta. Delatados por um dos próprios membros, os inconfidentes foram presos. Tiradentes, ao invés de fugir ou negar sua participação, assumiu toda a responsabilidade. Foi preso, torturado e, mesmo diante da morte, permaneceu fiel à sua causa. Sua fé em um futuro melhor não se abalou. A execução foi marcada para o dia 21 de abril de 1792. Tiradentes foi enforcado e esquartejado, como forma de dar exemplo aos que ousassem desafiar a coroa. Seus pedaços foram expostos em vias públicas. Mas, ao contrário do que os portugueses esperavam, sua morte não apagou sua memória. Pelo contrário, eternizou-o como herói. Sua imagem se tornou símbolo da luta por liberdade, justiça e independência. Com o tempo, Tiradentes deixou de ser apenas um nome nos livros e passou a representar um ideal. Seu rosto de barba longa e olhar firme está presente em monumentos e feriados, lembrando-nos de que o sacrifício pela liberdade jamais será em vão. Ao longo dos anos, o 21 de abril passou a ser mais do que uma simples data no calendário. Ele representa a coragem de um povo que não aceitou viver sob opressão. O feriado de Tiradentes é um convite à reflexão. Até que ponto estamos dispostos a lutar por aquilo que acreditamos? Em uma sociedade moderna, onde os desafios são outros, a essência da luta continua viva. A injustiça, a desigualdade e a corrupção ainda existem, mas também existem brasileiros dispostos a mudar essa realidade. Inspirados por Tiradentes, muitos continuam sua caminhada por um país mais justo. A figura de Tiradentes também levanta uma questão importante sobre o papel de cada cidadão. Não precisamos, hoje, dar a vida como ele fez. Mas podemos, todos os dias, fazer escolhas que contribuam para uma sociedade melhor. Desde atitudes simples, como respeitar o próximo e valorizar a educação, até ações maiores, como participar da vida política de forma consciente. A verdadeira liberdade começa quando cada um entende que é parte fundamental da mudança. E essa consciência transforma o legado de Tiradentes em algo vivo e pulsante.
Além disso, o exemplo de Tiradentes mostra que os grandes heróis nem sempre vestem capas. Muitas vezes, eles estão entre nós. São professores, líderes comunitários, trabalhadores anônimos que, mesmo sem reconhecimento, continuam lutando pelo bem comum. Heróis de verdade não buscam fama, mas justiça. E foi isso que Tiradentes nos ensinou. A verdadeira grandeza está em defender aquilo que é certo, mesmo quando o preço a pagar é alto. Ele não recuou, não se omitiu e, por isso, se eternizou. Sua história nos lembra que a coragem é a ponte entre o medo e a liberdade. Durante o processo de independência do Brasil, iniciado anos depois de sua morte, muitos voltaram a citar o nome de Tiradentes como fonte de inspiração. Sua imagem foi resgatada como símbolo da República e da luta contra o autoritarismo. No início do século XX, com a proclamação da República, Tiradentes foi oficialmente reconhecido como herói nacional. Sua memória passou a ser celebrada em cerimônias cívicas e escolares, e seu nome se tornou sinônimo de patriotismo e resistência. O mártir da Inconfidência ultrapassou os limites da história e passou a fazer parte da identidade nacional. Hoje, em pleno século XXI, vivemos em um Brasil que ainda busca sua plena liberdade. Liberdade de expressão, de escolhas, de oportunidades. E é justamente por isso que lembrar de Tiradentes é tão importante. Ele nos mostra que a luta pela justiça é constante. Cada geração precisa fazer sua parte. O passado é espelho e lição. E quando olhamos para ele com atenção, percebemos que os desafios de ontem ainda ecoam nos dilemas de hoje. Por isso, o exemplo de Tiradentes deve ser celebrado não só com desfiles e feriados, mas com atitudes que transformam. Num mundo onde tantas vozes se calam diante da injustiça, Tiradentes grita do passado para nos lembrar que a coragem muda destinos, que o silêncio diante do erro é cumplicidade e que o amor pela pátria vai além das palavras, exige ação, firmeza e propósito. A história de Tiradentes é um chamado, não apenas à memória, mas ao compromisso. Um convite para que cada brasileiro reflita sobre o seu papel na construção de um país mais digno, livre e justo. Que seu nome, mais do que símbolo, seja inspiração viva. E que seu sacrifício continue nos guiando, geração após geração. À medida que o vídeo se aproxima do fim, queremos deixar uma mensagem profunda. Tiradentes nos ensina que a liberdade tem um preço e que a justiça é construída com coragem. Que ninguém precisa ser mártir para ser herói. Que cada pequeno gesto em favor do bem comum é um passo rumo à transformação. Quando lembramos de Tiradentes, não estamos apenas revisitando a história. Estamos assumindo o compromisso de sermos agentes dessa história. E esse compromisso começa com escolhas, com atitudes, com amor pelo nosso país. Que essa chama nunca se apague. O Brasil que Tiradentes sonhou ainda está sendo construído. E esse sonho precisa de todos nós, de cada voz, cada atitude e cada gesto de esperança. Celebrar Tiradentes é celebrar a força de um ideal. É reconhecer que mesmo diante da dor e da morte, a verdade e a liberdade sempre encontrarão um caminho para florescer. Seu legado é um lembrete eterno de que não estamos sozinhos na luta, que a história é feita por pessoas comuns, com coragem extraordinária, que cada um de nós carrega a centelha dessa mesma força. A revolução continua, silenciosa, dentro de cada coração justo. O feriado de Tiradentes, então, vai além do descanso. Ele é memória, reflexão e ação. É uma oportunidade de honrar quem deu a vida por um sonho coletivo, um chamado à responsabilidade e ao amor pelo nosso país. Que cada brasileiro aproveite essa data não apenas para descansar, mas para se relembrar do motivo pelo qual ela existe. Que o nome de Tiradentes continue ecoando como uma canção de liberdade e justiça, e que possamos, todos os dias, construir
o Brasil que ele tanto desejou. A luta continua, mas agora é com a gente.